faz uma semana que o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, deu a entrevista ao jornal Valor Econômico, e nessa entrevista ele disse que se ele fosse realmente disputar a eleição em 2018, que uma pessoa que ele gostaria de ter ao lado seria o governador Paulo Artung. E depois dessa frase do Joaquim Barbosa, esse assunto não parou mais de repercutir. Uma semana depois, praticamente, vem uma outra notícia. Aconteceram aí algumas episódios interessantes na política local que foram dando uma dimensão maior a essas declarações do Joaquim Barbosa e mais detidamente falando da questão da matéria que saiu no jornal Valor Econômico mais uma vez, falando sobre a pretensão de uma conversa do Artung conversar com o Joaquim Barbosa sobre essa possível parceria. E aí, né, no desenrolar dessa matéria, também é dito que o Paulo teria interesse em ir para o PSB, que é uma coisa que realmente tem um impacto muito importante, porque o PSB é o partido do ex-governador Renato Casagrande, que desde a eleição de 2014 passou a ser adversário do governador. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como que vocês analisam essas declarações do Barbosa e principalmente essa nova investida? O Artung já tinha, só para a gente recapitular, o Artung já tinha feito alguns movimentos em direção ao DEM, tem feito, né, continua fazendo, movimentos em direção ao PSDB e agora incluindo o PSB, que realmente é inusitado, né? Causa realmente uma surpresa ele falar que não dá até para ir para o PSB, não teria nenhum problema. Como que você viu isso, Renato? Primeiro que, assim, partindo do ponto de vista pragmático de uma composição política, eu não consigo imaginar uma composição de puro sangue para a presidência da República. Não dá para imaginar o governador Paulo Artung e o ex-ministro Joaquim Barbosa no mesmo partido disputando a presidência. Geralmente você faz uma composição, não faz sentido. Isso parece mais uma provocação mesmo do que alguma coisa, né, palpável, até porque o Júlio Delgado já fala da impossibilidade, das dificuldades em relação à questão do Casagrande aqui no estado, né, dessa composição. Ele não colocaria, até porque o Renato tem uma posição de destaque dentro do PSB nacional, acho que muito dificilmente isso passaria. Não é um cara que você sai atropelando. Que você sai atropelando, exatamente, né, nessa composição. Tudo bem que um projeto à presidência da República para um partido que está em desidratação, como é o PSB, com um possível candidato que tem, você chegou a ver, né, 11%? 11%, tá só atrás do Bolsonaro e da Marina, que estão com 15% na última pesquisa da Datafolha de junho, e o Lula que tem 30%, mas ele está, por exemplo, tem 4 pontos acima do Alckmin. Então, é óbvio que é um candidato interessantíssimo para o PSB, mas daí colocar o candidato e o vice, eu já acho bem complicado, né? Eu acho que isso não se materializa. Segundo, que essa colocação de Joaquim Barbosa, a gente tem que olhar com bastante atenção, né? O Joaquim Barbosa fala que conversou 3 vezes com o Artung, já acha o cara... Sabe, você não forma uma opinião sobre uma figura que você conversou 3 vezes. Para ter como seu parceiro um projeto dessa envergadura. Exatamente. Parece uma colocação que faz parte aí de uma estratégia, na minha opinião, de marketing mesmo, né? O governador Paulo Artung, só para a gente lembrar, ele estava num processo de desgaste da imagem dele muito grande nesse primeiro semestre. O governador enfrentou a questão da crise da polícia militar, enfrentou uma denúncia, né, da Odebrecht, dos delatores da Odebrecht, da qual ele conseguiu se livrar. Isso aconteceu quando ele estava num processo de ascensão da imagem dele, de construção da imagem dele como um exemplo, como um modelo de gestão. E aí ele teve essa queda. Paulo desapareceu do noticiário nacional, muito pelo contrário, durante a crise da Polícia Militar apareceu de uma forma negativa, exceto por aquela entrevista da Miriam Leitão, mas enfim. Então, isso me parece uma estratégia de recuperação da imagem dele, e que se naquele primeiro semestre tudo conspirava contra, nesse momento as movimentações nacionais elas estão conspirando a favor
dessa recolocação do nome do Paulo, né, dentro dessa lacuna política que a gente vive hoje no país. Mais uma tentativa, né, de tentar se enquadrar no melhor discurso ou no discurso que vai caber em 2018. Há essa grande dúvida. O Paulo se coloca como um baita gestor e a mídia nacional chancela isso, apesar da realidade ser diferente aqui. Aqui a gente tem problema de saúde, segurança, educação, mas para a mídia nacional não tem problema, porque o Paulo é uma pessoa nitidamente marcada com o mercado e seria uma solução diante de alguns perfis que não agradariam o mercado, como o próprio ex-presidente Lula, um Bolsonaro, são candidaturas que não agradam tanto o mercado assim. Mas dentro dessa movimentação toda, o Paulo já disse que pode ir para o PSB, PSDB, DEM, tudo quanto é partido. Mas uma coisa que me chama atenção nisso é como que fica a situação política do Espírito Santo, como que fica essa... Porque a gente também tem questões acontecendo. Essa incompatibilidade entre o Paulo e o Renato é uma coisa muito interessante, incompatibilidade eventual, porque por mais que eles fossem compatíveis, eles sempre arranjaram compatibilidades. É só olhar 2010. Será que a gente pode ter um repeteco disso daí agora? Com o Renato deixando a Rose na mão? Porque é importante você ter falado isso, porque a gente viu a reação do ex-governador, a declaração do Paulo na matéria do Valor, e ele fica realmente muito indignado, né? Trata isso até como brincadeira, né? Tratar dessa maneira, isso, enfim. Mas, como o Neto disse, eu acho que a gente tem que olhar para a retrospectiva política do Renato Casagrande. Ele fez sim um acordo com o Paulo. Ele que deu continuidade ao projeto do Paulo, que inclusive, se tinha alguém com oportunidade de passar o governo do Paulo a limpo, era o Renato Casagrande. E ele não fez isso. Ele teve isso na mão. Ele fez ao contrário. Ele guardou tudo do Paulo debaixo do tapete e seguiu em frente. Inclusive, a gente sabe disso. Lembra quando a gente teve o primeiro mandato, no início do primeiro mandato do Casagrande, quantos remanescentes do governo do Paulo, não sei dizer em números assim, mas em cargos realmente importantes, estratégicos, que estavam na equipe do Casagrande. Quer dizer, era um governo de continuidade. Então, não dá para você, realmente, às vezes o pessoal do PSB fica bravo quando a gente faz essa crítica, mas assim, não dá para... quando a gente até falar, até é possível. Eu acho que, como a Renata falou, seria um suicídio político realmente essa aliança, o Renato aceitar essa aliança nessa altura do campeonato. Mas ela foi completamente possível já, né? Até porque, enquanto o Paulo se aventura nessa política nacional, tentando ser vice ou até virar um novo caçador de marajás, como aconteceu no passado, virar um personagem na salvação da política, e sendo dentro da política, a gente tem que olhar também para cá. O Espírito Santo vai passar por uma eleição duríssima, e eu não vejo, por exemplo, na Rose, que se coloca hoje como candidata ao governo, esse mesmo comprometimento em passar o pano nessas situações do governo do Paulo, não olhar para o retrovisor, como o Paulo cansou de falar, e ele ficou 2 anos olhando nesse retrovisor, pelo menos 1 ano ele ficou nesse terceiro mandato. Não vejo a Rose com esse mesmo comprometimento do Renato. E também outras figuras, por exemplo, o Ricardo Ferraço, que são figuras e é engraçado que toda a movimentação nacional do Paulo parece um efeito borboleta, acaba retornando para cá. Na época da aproximação com o PSDB, foi assim com a questão do DEM, é agora assim com o PSB. O único partido que o Paulo não procurou foi o PT, porque de resto para ele foi tudo. Né? Agora eu queria que você falasse uma coisa, Renata. O Enivaldo, na sessão da terça-feira, ele pediu união em torno desse projeto do Paulo. Como que você viu isso? Como você avalia isso? Eu acho interessante isso, porque a gente comentando, eu acho que, não sei se em algum papo o Neto chegou a falar isso, que o Paulo teria escolhido a sua adversária, né, que seria a Rose, como escolheu em 2006, né, disputando com o Sérgio Vidigal, como foi escolhido em 2010, aquela disputa entre Renato Casagrande e Luiz Paulo, mas enfim, o Paulo ele tenta criar um cenário em que teria uma disputa, que na verdade não seria bem uma disputa. Só que parece que o monstro ficou maior do que ele imaginava. Eu acho que aquele encontro da Rose em Água Doce do Norte,
que reuniu um monte de lideranças, inclusive lideranças que andam no helicóptero do governador, com ele para cima e para baixo. E isso deve ter acendido um sinal de alerta dentro do governo do Estado. Porque a Rose, ela sempre foi uma sobrevivente, né, dessa política do governo Paulo Artung, desde 2002, ela consegue se eleger, mesmo a gente sabendo de todas as animosidades que existem. Então, assim, essa questão da unanimidade, de se pregar essa unanimidade, que foi isso que o Enivaldo pregou, né, naquele discurso dele. Eu acho que hoje isso não é possível mais no Estado. Eu acho que hoje o Artung teria muita dificuldade em conseguir reunir a classe política em torno do projeto dele, até porque muita gente se sente traída dentro desse processo. E também não tem, aí desculpa cortar, porque a gente também não tem mais aquela coisa do combate ao crime organizado, combate ao caso. Você não tem uma coisa que una todo mundo em torno de uma causa, vamos dizer assim, que na verdade é em torno do Paulo, em torno de um nome. Mas dizem que é em torno de uma causa. E hoje você não tem isso. Você tem a figura do Antipaulo muito forte, que nunca teve rosto aqui. A gente via mais ou menos no Magés, que é o único que faz oposição declarada ao governo na Assembleia. E o Magés se capitalizou com isso. Só que agora você tem um candidato ao governo que começa a ganhar essa feição. Só que assim, a Rose, ela nunca teve essa postura anti-Paulo. Assim, ela não bate, ela não vai. Muito pelo contrário, faz aquele jogo de cena, né, tirar foto com o Paulo quando é possível. Mas enfim, ela se colocou nessa lacuna de lideranças para organizar um grupo, né, que apresente um projeto ao governo do Estado que não seja o projeto palaciano, e em torno desse projeto estão se reunindo figuras que essas sim têm condições de fazer o embate com o governador Paulo Artung. Você vê que o Renato se aproxima da Rose, e o Renato não... Depois desse rompimento, que eu concordo com vocês que sempre foi um projeto único, né, e agora não se alinha por conta de ter havido essa questão da traição. Renato é um que se sente traído, já disse isso com todas as letras. E aí você tem o Teodorico Ferraço se unindo ali. Você vê quando o Ricardo Ferraço vai lá no encontro da Rose, ele mostra que ele também pode se aproximar desse outro. Vai que eles atraem uma Jéssica da vida para esse grupo? Aí a coisa fica muito mais complicada para Paulo. Eu acho que isso é uma temeridade do Paulo. Agora tem só para a gente fechar uma última questão. Nessa construção do personagem que o Paulo tem feito, ele começa, se você falou agora, tinha a história do crime organizado. Agora o Paulo começa a falar, quando ele vai para esse encontro com Barbosa, olha, a gente tem que tentar fugir dessa coisa do aventureiro, do oportunista, o pescador de águas turvas, e bota isso tanto do lado da extrema direita como do lado da extrema esquerda, dizendo que ele quer trabalhar num projeto que salve o país desses aventureiros, né? E aí se colocando, obviamente, como alguém que traz algo de novo. Agora, só para uma reflexão final, tem uma coisa diferente se por acaso, essa chapa Barbosa, Artung e vingar. Porque quando o Magno Malta fez uma movimentação um pouco parecida com o Bolsonaro, se colocando como possível vice do Bolsonaro, não teve tanto impacto assim tal. Mas você percebe o seguinte, mesmo a movimentação do prefeito de São Paulo, Dória, você percebe que também é só ele. Agora, essa proposta do Paulo, Barbosa, Paulo Artung, você une uma das principais reservas morais do país, que é o Joaquim Barbosa, com o governador que é considerado o exemplo de gestão. Quer dizer, você une a figura que poderia ser usada país afora para falar, olha, a gente tem aqui, não existe ninguém mais honesto que o Barbosa, junto com uma outra figura que tem, vamos dizer assim, o dom de fazer gestões aprovadas nessa questão de ser um cara que sabe fazer ajuste fiscal e tal, que é o Paulo, que é a imagem que o Paulo está vendendo para o mercado. Então, quer dizer, você tem uma combinação, a primeira chapa, se isso acontecer, com uma proposta realmente diferente, né? E que como você falou um pouco antes, a procura de um formato, né? Talvez seja esse formato, porque se fala tanto de corrupção, de lava-jato, então em primeiro lugar, um nome que seja limpo, correto. Esse não é o nome do Paulo, já não serve. Esse não é o nome do Paulo. Aí já não vale Paulo. Aí você também precisa de alguém porque não seja um aventureiro lá no Planalto ou em Brasília, como que é o caso do Temer. Aí entraria
tudo isso que vocês estão vendendo no Paulo. É uma jogada inteligente. É tudo que a população pede, né? É a ética, né? O combate à corrupção com a excelência em Mas gestão. você combina, porque assim, quando você fala em Bolsonaro e Malta, é a mesma coisa praticamente. Não é Nada complementar. mais é do que a criação de um novo personagem. É complementar. também. O Dória é sozinho. Então, quer dizer, você cria, com essas duas figuras, você cria realmente uma parceria que você fala, pô, aí dá liga, né?